Narrativas Compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo a professora Tânia Boy, que agora vai falar um pouco a respeito da experiência dela no grupo de teatro Catarses da Unisul. Tânia, um prazer continuar ouvindo-a. Então, quando nós começamos o grupo Catarses, foi mais um desejo de continuar fazendo teatro, né? E eu não tinha essa experiência, então, de fazer o teatro no âmbito educacional. Fora sempre fora desse lugar. E aí foi uma experiência formadora, né? Um momento em que a Uniso, não era Uniso ainda, era FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que abre espaço para fazer teatral. Porque na época a reitora era a Sônia Scheber, né? Isso, era diretora, na verdade. Diretora, não era reitora ainda, que não era universidade. E foi a ideia dela a criação do grupo teatro. Exato. E ela abre esse espaço para o fazer teatral numa faculdade na época de letras, não tinha ainda a arte nem teatro no nível universitário na cidade de Sorocaba. E foi o início, eu compreendo que aquele foi o primeiro passo para a existência dos cursos de arte hoje na Uniso. Né? Foi aquele momento em que há esse outro olhar, essa abertura. E a minha entrada no grupo foi por esse desejo de aprender e fazer. E é um fazer diferenciado. A arte dentro do fazer educativo, educacional, ele tem muitas nuances que diferem do fazer artístico fora, né, em outros âmbitos, como era o que eu estava acostumada. A preocupação acadêmica, o cuidado, a construção do conhecimento, o pedagógico, sempre essa preocupação era o que permeava todo o trabalho do Catarses. E foi uma vivência formativa. Durante 3 anos eu estive no Catarses e foi onde eu comecei com essa preocupação de formação acadêmica, de que há necessidade de buscar construir conhecimento para o trabalho artístico. E no Catarse nós fizemos várias montagens, né? A Loteria, Elogio do Amor, como atriz. Depois tive a oportunidade de trabalhar, aprender a parte técnica, como construir a sonoplastia, como operar a sonoplastia durante um espetáculo. Aprendi naquela época, ainda era fita cassete. Nós gravávamos a sonoplastia de uma fita para outra fita cassete e para chegar no ponto era com a tampa da caneta Bic ou a própria caneta Bic ali virando a fita cassete para chegar no ponto e o nervoso de saber se estava no lugar certo. Hoje é tão fácil. A gente aperta um botão e a sonoplastia vai, é tão fácil, mas naquela época era complicado. Construir a sonoplastia do espetáculo, porque o equipamento era simples, muito rude, de um gravador para outro gravador. Hoje nós temos todas as tecnologias no computador que corta, edita, né, música e fica com muito mais qualidade, claro. Naquela época era mais na força e na coragem, sim, com certeza, de fazer. E também depois a possibilidade de aprender o processo de dirigir, né? E mais do que isso, eu compreendo aquela oportunidade lá no início dos anos 90 de trabalhar já como arte educadora, porque naquela época eu tive a oportunidade de fazer assistência na montagem Os Saltimbancos, a Fernanda Maia fazia parte da direção musical, né? Você era o diretor, e nós trabalhávamos com as crianças do colégio, então era um outro cuidado que já era diferente as outras experiências que eram universitários, adultos, e agora crianças, um outro cuidado, um outro fazer, e aí foi uma escola, uma experiência maravilhosa. Dessa época, a Sônia Scheber também me deu a oportunidade de ter o curso de extensão. Meu primeiro diploma em teatro foi do curso de extensão da Faculdade de Ciências e Letras de Sorocaba, que foi pelo Catarses. A Sônia nos deu aquele curso de extensão, porque eram tantas horas, né, que deu certo. E depois eu então continuei buscando um processo de formação. E em paralelo a isso, eu fazia os cursos da oficina Grande Otelo, que naquela época oferecia, né? Infelizmente hoje a oficina Grande Otelo está com suas atividades
quase paradas, pelo menos na cidade de Sorocaba, infelizmente. O prédio em que eu fiz os cursos na Oficina Grande Otelo é o do antigo Fórum Velho, Sim. na Praça Frei Baraúna, que é um prédio histórico para a cidade de Sorocaba e que, infelizmente, hoje está lá fechado, Isso, parado, de goteira, não, vazamentos, não está sendo infiltração. utilizado. Há pessoas que acham que é melhor derrubar aquele prédio que é histórico na cidade, porque diz que fica tão cara a reforma que não compensa. Mas isso mostra uma desvalorização do patrimônio histórico da nossa cidade, Sim, né? exatamente. Seja lá qual for o custo disso, mas ter a cidade como patrimônio histórico, como cultura, né, da nossa história da cidade, todo aquele centro antigo ali é fundamental. Eu acredito nisso. Então, nós já tivemos vários momentos de luta dos artistas de Sorocaba de fazer manifestação em frente ao prédio, antigo Fórum Velho, antiga Oficina Grande Otelo, para que haja uma recuperação, um envolvimento de órgãos aqui da cidade e estado, para que se recupere aquele prédio histórico. Sim, né? com Atualmente certeza. a oficina está em outro lugar, mas também com os cortes na cultura nos últimos anos, nós temos pouquíssima atividade. E aí eu lamento exatamente por isso. Foi onde eu tive esse início, essa provocação para a arte, busca de cursos de formação, e hoje onde é que está? Exatamente. Onde é E que ali os foi um jovens? espaço de não só muitos cursos, mas muitas apresentações, Muitos uma espetáculos. movimentação Sim. maravilhosa, né? E de repente não tem mais nada. Esse espaço do fazer artístico na cidade quase inexiste hoje, né? Sim. Então, o jovem que hoje quer buscar fazer arte, onde ele vai buscar, né? Claro. Então, em paralelo a tudo isso, eu me formei como professora no Isso. curso de letras. Durante o curso ainda, eu fui fazer estágio, fiz estágio com você lá No na escola, Getúlio Vargas. no Ossis. Ah, você foi no Ossis, tem razão. No Getúlio, eu colaborei mais com o Pedro, Sim, o professor é. Pedro, isso. Também já aproveitando Da nossa o Lucine fazer Mendes. teatral. E no Ossis eu fiz estágio, e aí é quando eu me apaixonei pelo magistério, pela licenciatura, porque eu tinha entrado no curso sem saber muito bem que eu me tornaria professora. Durante o estágio e essas experiências com o teatro e o fazer artístico com alunos, eu fui vendo o quanto isso me trazia prazer, o quanto isso era gostoso e o quanto eu podia contribuir, né, com a educação e com a arte no âmbito educacional. E nesse momento você teve que tipo de atividade com os alunos? Sempre ligado ao teatro. Então, né? chegou a montar alguma coisa com Como eles? professora? Isso. Então, antes de me formar, fui tendo essas experiências na direção dos Saltimbancos, e o Pedro me convidou para fazer a direção de uma montagem de poesias lá no Getúlio, nas aulas de literatura dele, isso. E aí, quando eu inicio na escola como professora, sempre procurei, na aula de português, como trazer algo a mais para o meu aluno. Claro que era com o teatro. Então, sempre fui buscando oportunidades de permitir que eu criasse oportunidades para que o aluno experimentasse a linguagem teatral. Então, trabalhando com contos, com poesias, né, trabalhando em sala de aula mesmo, criando momentos em que os alunos pudessem experimentar. Depois, com o passar do tempo e com o apoio da direção, porque o fazer teatral na escola, que está fora do currículo, né, ele está fora da grade, você tem que ter apoio da direção. Então, ao longo dos anos, você tem que conquistar um espaço. É uma luta diária fazer teatro, fazer arte na escola. Então, conseguir apoio da direção para ter um espaço do fazer artístico. E isso foi, então, pequenas atividades, pequenas ações mostrando que é bonito, que é interessante, que é enriquecedor, que constrói conhecimento, ganhando confiança da direção. E aí sim, eu consigo montar grupo de teatro na escola também em paralelo. Então, aí já não era só no fazer nas aulas de português, mas montando grupo em paralelo, no final de semana, ensaiando à tarde, no sábado à tarde ou no domingo à tarde, com os alunos. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada, como voluntária. Era em paralelo e como voluntária. E aí
mas a satisfação, né, de poder fazer. E aí, sim, aí montagens teatrais mesmo, de montar espetáculo para apresentação. Trabalhei muito com contos para criar narrativas curtas, Então, porque a literatura. sempre da literatura. Então, trazer os contos breves, que eu monto com um grupo uma história, com outro outra história, e aí junta tudo e dá um espetáculo. E esses com os contos eram o quê? De ensino médio? Alunos de ensino médio, a maioria alunos já que eram alunos de literatura mesmo, que em português estudava literatura. Luiz Fernando Veríssimo, isso, né? as crônicas dele. As crônicas que conversava você muito chegou com a fazer, as crianças. durante o processo, o momento que você foi aluna na universidade, você fez alguma montagem para literatura também? Todas as aulas. Todas as aulas? Tudo assim que havia oportunidade durante a universidade, que havia oportunidade de apresentar um trabalho com teatro, eu fazia com teatro, mesmo quando o professor não pedia. Quais componentes curriculares? Todos que eu podia. Eu me lembro a professora Flávia, de literatura portuguesa, tinha que fazer um trabalho, né, as poesias, os contos, mas ela não pedia encenação. Mas é claro que eu enfiava, convencia o meu grupo, porque eu acreditava que a linguagem teatral tinha muito a acrescentar e enriquecer aquela vivência da literatura. Então, sempre que possível, eu convenci o meu grupo de que era legal fazer uma cena, fazer uma montagem. E havia facilidade do pessoal aceitar? E os professores aceitavam, aceitavam. Os alunos também gostavam de ter a experiência do fazer teatral. Muitos nunca tiveram antes a oportunidade de fazer teatral, e aí via ali uma oportunidade de aprender e de experimentar, né? Então, nunca tive dificuldade em convencer ninguém de fazer cena teatral, de experimentar a linguagem durante a universidade, e sempre que eu podia. A professora Ana Maria foi minha professora de literatura brasileira, e ela sim, ela propunha um sarau, um momento em que os alunos criassem alguma coisa a partir do estudado em sala de aula, criasse uma apresentação teatral. E aí eu me lembro que numa das primeiras oportunidades, eu escolhi a Negrinha Fulô. A Negra Fulô. Negra Fulô. E aí nós fizemos a encenação e foi uma delícia, né, ter a oportunidade de encenar a poesia tão rica e uma vivência maravilhosa, né? E foram muitas experiências ao longo da formação, né, na vivência, durante o curso de licenciatura de fazer teatral. Então, ia em paralelo catarses, as aulas, e depois oportunidades com alunos, né, em paralelo a tudo isso, com alunos, a experimentação do fazer teatral, que eu não tivera como aluna no ensino fundamental, no ensino médio, pouquíssimas oportunidades. Eu via que era importante ter esse fazer teatral desde do ensino fundamental. Então, sempre que eu pude, aí sim como professora, levar para os alunos. Trabalhei na periferia de São Paulo, os alunos não tinham acesso a aparelhos culturais, onde nos bairros não tinha quase nada. Então, a escola era o centro da cultura do bairro. Então, aí, porque você era professora aí, como de professora de português em São Paulo, do Estado. E aí, sim, isso da rede pública já como professora. E aí, transformar a escola como um centro de cultura para não só os alunos, mas para suas famílias, né? Que iam para a escola assistir às apresentações dos alunos e se encantavam. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ir ao teatro, né? Naquele momento, ia até a escola, que nós transformávamos o pátio da escola, tentando transformar numa caixa preta, para que aquelas pessoas tivessem a experiência do fazer teatral com os recursos, né? De som, de luz, o que conseguíamos oferecer, e as famílias também. E saíam encantadas, porque a maioria nunca tivera essa oportunidade na vida, de vivenciar o teatro. E mesmo os que estavam fazendo,
Nunca tinham ido. Nunca tinham ido. Não sabiam o que eram nunca. e faziam. Esses alunos, que eram meus alunos na época do ensino médio, nunca frequentaram teatro, nunca assistiram. E aí eu conseguia levá-los até os lugares onde tinha gratuito, né? Porque ali no bairro, perto, não tinha. Então tinha que ir até o centro, Avenida Paulista, Sim. no Teatro do SESI, que espetáculos gratuitos e maravilhosos, montagens fabulosas, com profissionais, incrível, e aí convencê-los de que era importante eles assistirem teatro para fazer teatro, convencer as famílias de que os deixasse com a professora, né? E aí, mas com custo mínimo. Sim. Então não dava nem para fretar van, fretar ônibus, nada, era o ônibus de linha mesmo. Sim. Então, já adolescentes, os pais deram permissão para que nós tomássemos o ônibus circular, o ônibus normal de bairro e trocarmos, né, de transporte até chegar na Avenida Paulista e assistir o espetáculo. E o encantamento desses alunos, o brilho nos olhos, né, de ver um espetáculo de verdade, num teatro de verdade, com equipamentos de som, de luz. Né? É fabuloso você poder participar do descobrir desses alunos. E aí, vamos para a encenação, eles fazem encenação, o bairro todo vem assistir, e aí, de repente, eles ficam famosos no bairro. E famosos. E descobrem que são capazes. Isso, exatamente. E ganham confiança e sabem que são capazes de falar na frente de outras pessoas. Então, é um aprendizado enorme, um momento de aprendizagem que não fica restrito ao fazer teatral, que vai para outras esferas da vida de cada um desses alunos que pôde participar, porque ele vai com segurança de que ele consegue fazer uma entrevista de emprego, ele consegue falar na frente dos outros, de que ele é capaz de fazer, se ele conseguiu fazer aquilo, ele é capaz de muito mais. Então, a autoconfiança desses alunos de bairros de periferia, de pessoas que não tinham acesso a aparelhos de cultura, de repente começam a vivenciar isso e vão se descobrindo capazes de vivenciar a arte e de fazer, e que, portanto, se tornam protagonistas da sua própria história. Sim, muito bom. Depois de São Paulo, como acontece o percurso? Vamos, então, ver agora, logo em seguida, né? Agora o seu percurso após São Paulo. Então, até já para o próximo bloco com a professora Tânia.